Saudações aos meus estimados e amados seguidores deste canal Química em Série. O meu nome é Geraldo, professor de Química. Este é o nosso canal onde nós trazemos conteúdo de Química. Episódio 6, ainda estamos a falar da matéria que é o nosso tema. E o sumário é transformações da matéria. Então, se não assistiu o vídeo anterior, vá assistir, que é a parte 3, falamos dos estados da matéria e suas mudanças. E para hoje, este vídeo, nós temos as transformações da matéria como nosso tema. E essas transformações da matéria, vamos deixar aqui a definição de que as transformações da matéria são as modificações que podem ocorrer numa matéria, na qual pode alterar a sua composição ou não. E essa alteração vai depender do tipo de transformação ou de tipo de modificação que essa matéria pode sofrer. E toda e qualquer modificação que ocorre na matéria pode ser considerada como um fenômeno. E esses fenômenos são dois. Ou é fenômeno físico ou pode ser um fenômeno químico. Então vamos falar do fenômeno físico. Os fenômenos físicos, eu sei que é. Os fenômenos físicos são aqueles que quando ocorre essa mudança, essa transformação da matéria, ela não muda a sua composição, apenas ela muda a sua forma, o seu tamanho e não deixa de ser aquela substância ou aquela matéria que nós temos logo a priori. Tal como nós podemos ver algumas características aqui, as características das transformações físicas não alteram a composição, não mudam de cor, não mudam, aliás, mudam a aparência, tamanho e por aí, mas não deixa de ser aquela coisa ou aquela substância que nós temos logo no início. Tal como nós podemos ver nos exemplos a seguir, temos aqui este papel, temos um papel. Suponhamos que tiramos uma folha de papel do nosso lado esquerdo da tela e amassamos esse papel. Aquele papel não deixou de ser papel, apenas é um papel amassado. Este é uma das características, esta é uma das características das transformações físicas. E vamos ver um outro exemplo. A solidificação da água. A solidificação da água, pode ver lá no vídeo anterior para saber o que é solidificação se tem dúvida. Solidificação de água é aquela passagem do estado líquido para o estado sólido. E essa modificação, ela não deixa de ser água, apenas passou do estado líquido para o estado sólido. Tal como nós podemos ver aqui, aqueles exemplos que nós demos no vídeo anterior, e vá lá assistir e perceba melhor sobre essas mudanças. Então, falamos dos fenômenos, assim, dos fenômenos físicos. Então vamos falar dos fenômenos químicos. Quais são esses fenômenos químicos? Os fenômenos químicos são aqueles que alteram por completo a sua composição, na qual deixa de ser o elemento X ou substância X passa por ser uma substância Z. A composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais substâncias alteram-se, dando origem a compostos diferentes, tal como nós dissemos há pouco tempo. Isto forma uma nova substância e pode ser notada de várias formas, dependendo das características do fenômeno químico. E este fenômeno químico, as suas características são a alteração da cor. É a primeira característica que apresenta um fenômeno químico. Altera por completo a sua cor. A alteração da forma original da matéria. A formação de algo novo, diferente com o do anterior. Não só essas características, existem mais características, só nós trouxemos aqui as características chaves, que é a alteração de cor, a alteração de forma original, a formação de algo novo, ou seja, uma substância nova. Tal como nós podemos ver nos exemplos a seguir. Amadurecimento de alimentos, amadurecimento de frutas, assim que é apodrecimento de alimento e outras substâncias, digestação de alimento. Por aí. Primeiro vamos ver aqui o exemplo de combustão. Por exemplo, combustão. Nós colocamos em chama um papel, uma folha de papel. Primeira coisa que nós notamos é a alteração da cor desta folha. Deixa de ser folha e passa a ser cinza. Aquele processo de deixar de ser papel para ser cinza é que faz com que seja transformações físicas, porque alterou a sua composição. Transformações químicas, quis dizer, desculpa. Isso é a transformação física. Deixa por completo de ser papel e passa a ser
cinza. E o nosso exemplo a seguir é a corrosão de metal. Tal como nós podemos ver, no nosso lado esquerdo temos aqui o metal, neste caso o prego bem novinho, e no nosso lado direito da tela temos aqui o prego quase velho, mas na verdade passou de um processo de oxirredução. Uma das características que nós observamos nesses pregos é a alteração da cor, e essa alteração da cor é que faz com que isso seja a transformação química. Não só, vamos ver o outro exemplo, que é o amadurecimento de frutas. Quando a fruta amadurece, ela passa de um processo de um fenômeno químico, quis dizer, do fenômeno químico. Se nós formos observar a fruta 1 e a fruta 7, em nenhum momento a fruta 7 pode voltar a ser a fruta 1, porque ela passou de um processo químico. Passando de um processo químico, não tem como voltar a ser o elemento 1. Não tem como. Tal como nós podemos deixar mais um exemplo aqui, que é a digestação de alimento. Por exemplo, nós temos uma fruta e comemos a fruta. Por um tempo depois, nosso organismo faz o processo de digestação do alimento e depois nós vamos ter fezes. E essa fezes, em nenhum momento ela passa ou pode voltar a ser a fruta ou o alimento que nós comemos. Mas sim, nós amassarmos um papel, esse papel apenas deixou de ser um papel bem organizado e passa a ser desorganizado. Mas em algum momento nós podemos transformá-lo de novo a um papel mais organizado. Chegado a esse ponto, importa agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, aquele comentário motivador, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, colegas de faculdade. Para quem é do ensino secundário geral, também pode assistir, não é problema. Chegado a esse ponto, importa agradecer de novo, que até a próxima aula, o próximo vídeo, e vamos ver mais conteúdo relacionado à matéria. Obrigado.